Loron diak belum ouvinte sira hamutu falohau dano iha programa podcast Temer iha estúdio PLP Fomento 2. By the song ohin tase hamutu ko itine bainaka belum Antônio Freitas, ex-vice-ministro Finanças. Mbea by the song ohin tase colher tópico conaba disciplina, sustentabilidade fiscal, não tomar a decisão pós by undan. Anesan belum sira hatene katak itania fundo durante ni ten estado Morris fundo financiamento Barclay mai si fundo minerai e fulan zuino ni tarona notícia ida katak bayan undan me durante ni sustento itene fundo nia oficialmente parano ni operação tamedane o em calendane o em loro indane itakaramutu itenia ex-ministro pelo Antônio Freitas nebe experiência tinam barak iha Ministério Finanças satu hamutu ko ito define experiência no hanoi konaba o insama que hene ba o ita precisa de disciplina vai tinha sustentabilidade fiscal atu itabele aguenta ho itenia fundo nebe oras ne dadang ita auto acompanhar tamane how ba diretamente vai tinha bainaka Loron Diak. Bem-vindo ao meu estúdio podcast Timor. E hakarak atu suba belum hanesan itania hare hanesa emaneve experiência tinambara que é Ministério Finanças imos hanesan vice-ministro Finanças e oitavo governo itania hare ba be execução orçamento ba liliu ba 2025 nya liga ba tópico ele tem itas hare o insai nia teoria de disciplina fiscal ou mais ou menos se tópico ne bita ho foi menciona Belundano nomos ouvintes Rona Naing no Hare Naing podcast Timor Partido PLP ia relarang nomos relior topik na bema hing ita tu diskuti haunin topik ida na importante tebes topik ida na bema marcaye inglês é median timely to discuss tempo para tengi diskuti duni liga ho vida ba itaniang fundo petróleo liliu reseta susi minerais susi taxing ane sang itu tu atene ia oitavo governo ia 2022 ita alerta teona kona ba assunto ida metabolo diang fiscal cliff o ita bolo diang raikuak fiscal na be maka ita hatete ia projeção toia 2035 sakarik ita la ihat tangona reseta alternativo rumah usi offshores usi tasilarang para hodi troca bayunda significa que até 2035 itani fundo ne remata ou la iha tangona o sambalu iha fundo. Então alerta né, mais que se 2022 foi indadado e a jornada orçamento 2026 Ministério das Finanças alerta da lidatang e a jornada orçamento 2026 katak posição da liga fundo petróleo o fiscal cliff né se copia 2035 não ita se ia de 200 e por volta 215 milhões mais receita doméstico se ita observa to ohindorong atual orçamento 2025 na bem aprovado o Parlamento Nacional 2,6 bilhões de dólares na execução entre 32% ohin lokrai. Pacote fiscal ba orçamento 2026 na bem aprovado o Conselho Ministro 1,8. sim Ao fier a discussão comissão de revisão do orçamento se aumenta entre 1,8 e 2 bilhões de dólares.
Então, tópico na vez morrer calang ita discute pertinente. Ita colia com a política fiscal. Cada governo na vez mabaukum na tem hatur política fiscal ida. Para hodi bele hare liliu buat rua importante. Ida mak despesa, ida mak receitas. Hira maita tu gastos, ou hira mak ita tu hetang. Neste momento ita ni dependência bot lá limra o fundo petróleo. E a jornada orçamento 2026, Ministério das Finanças hatete, kata por volta 75% ita depende ba fundo petróleo. Isso significa que até 25% resto mais husi receita doméstica. Imposto na bem maka ita hetan husi railarang. Então, em termos de política fiscal, o Estado tem que liliu no governo na bem agora tem que ter cuidado. E recomendações nem mostra reflete a jornada orçamento geral do Estado. A tu hare investimento público na bem investe liu si fontes de bote 75% mais si fundo petróleo para a tu gastos ho dia nem recomendações selo na bem macare. Então liga para perguntas belo no em ato quando vai execução orçamento. Todo em Loro tem 32% da execução do orçamento. Observa capital de desenvolvimento é menos de 6%, menos de 6%. Significa que até bot liune mais husi gastos orçamento recorrente. Ou mais salário, nomos mais husi bens de serviço, nomos capital menor. Agora, será que ita observa ini laos em termos porcento hira ma gasta ba saída e economicamente se kita dia toh hindor 32% o investimento público neném através do orçamento geral do Estado e primeiro semestral nem ita investe ba econômico e economi seda ma klaona. Tidak nem hauning questões de uma kita precisa avaliação hamutu. Usi 32% nene ni implicações ba campo de trabalho e implicações. É mahira maksayona husi desemprego. Anasi tatene ikusliu husi pesquisa força de trabalho e tem 12% maka é memori sia desculpa e tem população sira desemprego. Poverty multidimensional 48,3%. Então, how bel habara ko batam perguntas né? Interessado para ita tahareng 32% to 6 meses primeiro né? Liga ao programa saída maka beneficia no baitani povo bel hatung mos kiak na BMIA, desemprego na BMIA, no fundo, ser meta espera que o orçamento geral do Estado ainda não para injetar baita item econômico, mas ao mesmo tempo ato eleva moristia baita ni povo. Sim, só em Belo me explica né, mais ou menos execução ainda agora 2025 lá Itaharene e disciplina fiscal ela ou se hala se susibe disciplina fiscal essa se hala environment por exemplo Itaharene se hala environment se item ida ba item selo mas mesmo se Itaharene orçamento ida né tuir dun disciplina fiscal ela essa itenia tópico ida itacolher. Bem não nem interessado. A não ita precisa observa não mos hala análise né. Infelizmente lá retang análise detalhados bagaços na BMI. Mas ita precisa hala análise buat ruang. Orçamento aprovado. Nomos orçamento real execução. Hira maita aprova aloca ba cada categoria. Exemplo, salário hira, bem de serviço hira, capital menor hira. E hira maka existe agora
execução baseada na categoria. Sim. Agora, o incluir então com a environment, a transferência de orçamento. E a ponto de vista baseado na experiência na BMI. Environment nem meio sida e já sistema de contabilidade. Nem karatete kata banhira quando está a execução do programa balum, mas bem nem ostan lato, ita bela ia possibilidade para bela halo transferência para completa. Mas bem environment mos bela foi implicações hanso em belum hato. Quando ita halo ia execução do orçamento, ita se só no programa início na bem aprovado. Então ita logo que fala programa FON, significa que o programa na bem agora implementa, lá nessa hora o programa início. Então halo environment para hori bele sustenta o programa FON. E daí perigo em termos de gestão finanças públicas. Significa que a disciplina fiscal ou não. Será que o parlamento aprova, ou será que implementa, lá nessa hora. Eu espero que a bela acontece. Também, quando se não acontece, e o bolo de implementações do orçamento geral do Estado, também aí é cabimento do orçamento. Então, se tem halo environment, para bela for dalang e cabimento do orçamento para implementar programa. Nem itabolo yang indisciplina, la disciplina ona e fiscal. Também é meio etapa governo constitucional, ita tenta integrar outro importante. Ita colhe execução orçamento, ita calcular de número 32% ou 20% ou 6%, por exemplo, agora capital de desenvolvimento, mas ita liga na osang nem o programa. Programa seira maka ita implementa ona usi osang financia o orçamento geral do Estado. Sim. Também mete o orçamento baseado no programa. Então, belunya harea nessa emana neve tinambara serviço do Ministério de Finanças. Ter orçamento agora 2025 ini sira hal execução lá tira na programa que reserva sira hal conforme det. Tu tem observação. Asanimo, aso em hota e início ita precisa análise dotações aprovadas do Parlamento Nacional, nós execução real. Para depois de ter feito conclusão, será lá em termos de disciplina fiscal, né? Será lá ou será complementa o programa balo, mas minha orçamento lá subsente. Então, a conclusão do assunto né, ao caráter e o relatório trimestral, kita precisa reho detalhados, antes kita bato conclusão sonhato, será que também está colher botolo. Então, mais usi política fiscal, assim eu tenho que política fiscal né, e tenta para halo política para controlar despesa do Estado, receitas do Estado, para depois ir balanço entre ruas. Ao mesmo tempo, e a despesa nemos e tare o insam maka despesa ne rasik a linha com prioridade na bem maka governo hato e no orçamento geral do Estado. E caso o oitavo governo e tempo não vá e te introduz patruão. E maka ita bolo orçamento baseado no programa. E da selo maka ita bolo antes ba ita halo formulação orçamento e te introduz bater maka ita bolo den grande opções de plano. Agora, Indonesia acontece? Infelizmente, se está observando, infelizmente, no governo mais uma política assim, e no governo lá utiliza GOP, esse instrumento para planeamento do orçamento, mas veja agora que no governo mais continua usa orçamento baseado no programa, mas veja e tem preocupação muito mais só ita colher política fiscal, disciplina fiscal
sustentabilidade fiscal, Sim. não mostra fiscal cliff. Agora, quando itala disciplina, significa itala sustentabilidade ou não. Sim. Se itala é sustentabilidade, política fiscal cliff nem basically tão meio ou não. Então, se ita sura agora, 2025 ou 2035, ita hitinança no. Nem a karatete kata qualquer decisão na bem ita foti ba gestão de finanças públicas, nesse que implicações ba fiscal cliff. Também maka ao tenta ao code se apresentação técnico sira federal que é Ministério de Finanças quando sira colher desempenho fiscal permite ao code sira até essa. Primeiro, orçamento 2025 projeta fundo petróleo até o dia 2035. Isso significa que a alerta na bema que está halo em 2022 ou 2023 não é loss. Segundo, fundo petróleo financia basic 75% do orçamento anual sira. Significa que tem dependência boa do fundo petróleo. Banheira quando Italia tem receita silicona, o petróleo, não significa que ita usa de tona osang na bem ia fundo até roto. Terceiro, Ministério de Finanças até atenção. Despesa e futuro tem que zero o cuidado atunune fundo ne bele dura to recurso petróleo fundo disponível. 4. Técnico sira até temos a apresentação ni dane alocação orçamento tem que focar ba de verificação econômica por menos dependência ba fundo petróleo. Ponto dane importante ali mar belum nomos itanian ronanan sira o insa maka osana be mai tehetong si fundo petróleo ne ita bele aloca ba áreas na bema produtivo e etane tempo e a liderança general tarumatan ruaknya além ita halo orçamento baseado ba programa ita ia grande opções de plano ita mos aloca orçamento sira ba área produtivo abel for exemplo e tempo no ba agricultura. E agricultura alocamos orçamento ba e de botliu maka halo reabilitações de plantação de café. E de vir assim e tempo no ba sira for contrapartida da 3 milhões de dólares grant para halo reabilitações ba café e liliu a área hermera. Então de verificações econômicas começa a uma também para itu bot serhatene katak receita doméstica italiana menos de 200 milhões. Barak liu contribuição na be ida maka mai husi osan ser na be maka kita ni trabalhador sir comércio liu. Ne primeiro, ita bolo remittance. Segundo, maka osan na be mai husi receitas café niang. Agora, de verificações econômicas selo que ser me tahalo. Ita começa halo ona ba área turismo. E área turismo ita mai ho programa ida ita bolo parceria pública privada. Ita halo aprovações ba projetos de reabilitações, nomos requalificações Porto Dili. Nomos ao mesmo tempo ita halamos parceria pública privada ba Cristo Rei. E a técnica sira hato hinabamos katak foco do orçamento 2026 tem que realmente economia li husi hadia qualidade no eficiência husi despesa governo minha. Car falei pergunta só ina bem cabelo hato e da recomendações técnicas sira e Ministério Unilaran Finanças sira bola atenção ida para hadia qualidade no eficiência husi despesa governo minha. Significa sira ia análise em termos de desempenho de execução na BMAIA, né, ponto de vista do assunto. E te fier kata hobe coisa recomendação se técnico ser né, e tenha governante sira bele haltu.
Normal. Não hare bare execução sira ita hare agora around. A maioria às vezes técnico sira bele foi ideia de uns políticos sira às vezes se suicida né, tá? Sira em vez hala liu duni sirnia be target político do que buat tidak preocupação na vetene técnico sira for. Governante sira liu. Pergunta sira interessado. Interessado é qualquer partia da tua experiência de finanças. How a carreira nessa diretor de orçamento de 2002. Desafio bom tidak na mesma que a técnica sempre enfrenta, mas quando ita for ita o ami a tempo, ita for ita niang para ser técnico a política. Sim, sim. Mas bem boa tidak makal hawa di mira. Eu cortei com honesto e a oportunidade também. E o mandato do governo lidera o General Tormatan Roa. Kari General também mais militar. Barak recomendações também mais técnico nem opta. E nem sempre até de bahami sirança vice-ministro, nomos ministro, nem até kata politik ne bele mai ukung bele surai fulande bele surai tinande mas técnicos ne sira serviço e instituição ne para sempre todo tempo ida na be mak sira banhira sira reforma o balu mak mate sira tenye kusikal sirni seda mas be seda mas sira to mai ita buat na be maka verdade e análise na bem. Então, se não há até né, experiência na bem mais eu estava com o governo quase recomendações técnicas. Sim. E tá halautir. Também mas ita tama o estava o governo na bem lidera o General Tormatan Roa. Quando tama em 2022, desculpa. 2018, sai falei 2023, quando estamos acima do fundo petróleo, né, 18,2 bilhões de dólares. Quando banhira 1 de julho 2023 sai, montante de Hanesan. Nem a karatete katak, no longo das governações o governo, sim. Disciplina fiscal nem não vai acontecer. Recomendações técnicas irão haver maca mai ita considera. How bela por exemplo nós, eu parte selo. Levantamento do fundo petróleo 2018-2022. Levanta ia pedido na bem ita apresenta o orçamento geral do Estado. Cada tinang anualmente e sempre apresenta o livro orçamento. Sim. Todo 2022 e apresenta por volta 7 bilhões de dólares. 7 bilhões de dólares. Mas bem o levantamento real nem 5,3 bilhões de dólares. Significa que até 2,7 nem está foto. Então fila fala belum dano ni pergunta só né? Ida nem depende da coligações ou plataforma na BMI ba há uma experiência importante ali Rona tem um técnico sira na BMI serviço área técnico de finanças então ba sira experiência naro sira los redes com a bagasto mas sira haremos projeção de macroeconomia vai ter aí quando ita la rona na técnica sira mas ita impõe uma decisão política significa que ita não é decisão política então a característica da disciplina fiscal não é se disciplina fiscal não é então ita liga colher tangona sustentabilidade fiscal então fiscal clive né e no indivíduo. Sim.
te colhe com a sustentabilidade fiscal. Ita foi em Rona e no governo, se era Conselho Ministro aprova na teto 1.8 sala. Maybe a processão neve sira halo panorama orçamento né até 1.9 até 2,1 bilhões, né. Também tentativa vai bem a crop né sempre em vez de orçar né manter maybe sai. Maybe ida 1.8 né ita se dá certeza né. Belemos anse o ande sorbera orsik deputada governo comissão presidente comissão se preocupa também tinan tetu beleki como con tona a crop né sempre sai. Liga ba sustentabilidade né mais ou menos se tinan ita sai usi exemplo usi 2 bilhões né rata mais ou menos tem sustentabilidade fundo né ita preocupa galera itania be sada exploração essa baiunda neve foto na junho né depois itania Greater Sunrise mo seia incerteza nyalaran anisan ema neve técnico imus agora mete político tenia be preocupação be tem sustentabilidade fiscal bau ini mais ou menos saída ita rola né ba lilu ba ansa político né governo se tira rola para ita bele daranar que tem fundo né por exemplo bocari que ita bele mos liu se empréstimos sira neve iha ou ita continua ita orçamento neve iha tamba por exemplo se aula sala tem fundo iha América agora 18 iha fundo mineral iha mercado financeiro né iha 18 bilhões né maybe rona kata o governo se bele foti todo 10 bilhões né 8 bilhões né hela hanesan be hanesan sada garantia né mais ou menos tenia hano imbeden Belundano pergunta se dia hano ainda temos bela usa oportunidade para esclarecer instrumento de importante liu e a gestão de finanças públicas né maca política fiscal e a política fiscal né maca cada governo na bem bauku dia tem cuidado em termos de gastos não as receitas na bem aí então se está colher gastos ou receitas ita tem que harejo cuidado osan hira maka ita tu gastos nebe osan hira maka tata investe baita ita ni ekonomi para depois usite na ekonomi ita beletan retorno ida mai itu pakrare agora habel diang quase 90% osan nebe meta investe hia osan mengeral estado neta bolan situ bolka capital flight osan barak mas sai bali 10% recorrente ba bende serviço salário na bem maquihan ne primeiro então para to hare assunto ne desempenho fiscal é importante ali maka itu tem halo politik ida metabol de politik de poupança política poupança para depois kita bali eficiência dos gastos exemplo se ita tene kata ita ne funang musi fundo petróleo né mais de 3% e ita é alternativa de recurso externo exemplo em belum temi empréstimo na bem mani funang menos de 2% não sai ita lá bahalo empréstimo para depois ita usa osam funang musitan yang fundo petróleo né para o selo empréstimo itanian ida não exatamente ita halo ia o itabu governo ida não los botfon empréstimo hahu introduce 2012 tohin lorong empréstimo na bem que ita consegue contrai
ita mobiliza basic $1 bilhão. Mas we vinden dat je no governo halo te cancelamento ba empréstimo balo. Dili liga hobe e área se rola sala e área Cristo-Reinian, o Banco Mundial. B, no mosor ser ho incluímos Os paus, laute. los paus lo tem lá já. Incluímos modernização ba eletricidade niya. Sim. Então, no total 161 milhões. Cancela tia. E empréstimo na bema agora está aí 863.552 milhões. Agora, estamos sendo uma caída ba empréstimo. E tem o 20 cerebral fuso de não sabe te usar e tem fundo petróleo. Sim. Para que lhe preocupa dentro então. Estamos sendo uma caída ba empréstimo. Sim. Me foto dan ba B1 sirachel. E também empréstimo né primeiro nia razão primeiro mané ita tu salva tem fundo petróleo. Salva. A tu salva tem fundo petróleo. Estamos sendo audita a tu salva tem fundo petróleo. Também tem fundo petróleo na bema agora ia nia funang, nia interest, nia bunga, mais de 3%, mais de 3%. Tinha Empréstimo na bema ita contrai 2%. menos de 2% ou valo 2%. menos de 1%. 1%. Não significa que se ita retam funang 3%, se exemplo de Se estava foto sai outro. ita foto ita empréstimo de 2, ita se osang 1% de lucro net, se bel continuar aí. Sim. Ita selo de 2. Se ita retam tang ida 1% ida concessional ida barato, o se ADB ou em termos Banco Mundial né ser bolo yang IBRD, né barato li menos de 1%, jai kan yang menos de 1%, significa ita 2% ita bel rai hela. Sim. Então, estamos sendo mais ita ba empréstimo, primeiro mas ita salva tem fundo petróleo. E daí tama he buat ita bolo yang exercício de gestão finanças públicas. Segundo, é importante maka ita aprende a gestão de projetos internacional. Também sedet mak atmetuir projeto empréstimo né, companhia sirana bem maka qualificado e área infraestrutura e sira delivery service de dia Sim. ba projeto sirne. Se belum danu acompanha hare dalang trosu dalang husi Batu Gade to iha Lautem dalang serne kalau mais tena 7 a 8 anos dena. Em termos de qualidade, Sim. de qualidade de dia. Mas ao mesmo tempo ia companhia supervisão, será na mesma supervisiona itanian projeto empréstimo né. Significa que o valor que se osang ida na bema ka ita empréstimo né ia. Sim. E ao mesmo tempo itanian companhia local sira na bema ka halo parceria ou companhia internacional sira bema halo projeto sira bela aprende husi experiência companhia internacional sira na bema halo por exemplo ida maka estrada. Ou ita colhe gestão ba empréstimo selo maka ida o empréstimo né nem mais que só pacote ida. Antes de empréstimo né o sira for grande para halu para estudo ba projeto sirne. Haltele estudo ba projeto sirne for grande. Depois ita tante grande sira o estudo ne lo zona. Discute nível técnico. Depois sira loriba nível político para hal de decisão. Mas em geral, na conclusão até de que boa trua. Em termos de gestão financeira pública, liga homos em Belundano kuliah Konaba ita aprova de 1.8, depois o Sirene lori vai comissão de revisão de orçamento, nia bela aumenta ali né. Agora, idane depende de decisão política. Agora, Ministério de Finanças, governo na bema uku, ni tem hare katak labela hare katak fundo petróleo ne mak sai hanesan target para hori ita usa ba investimento público. Mas tem haremos katak
fundo petróleo, né? Bela sai garantia ainda, ba empréstimo, e ao mesmo tempo, o fundo petróleo na BMT zero dia, nós tem sistema de gestão de finanças públicas na BMT zero dia, então, kari kita buat seria acesso ba relatório assessment de PFANIAM, public expenditure financing accountability, e na MCC mos também grupo ida nem. Sira halo mos assessment beten sistema. Então, em tempo não, nem 2018, quando sira halo assessment, itu consegue dia e o oitavo governo. Então, yang kredit na BM itahetang saya. Itahetang maka MCC endorse grant ida bot. Primeira vez e história Timor-Leste nem 420 milhões de dólares. Então, isso é alternativo não. E devia ita ba foto itu fundo petróleo. Depois para aumentar tam pacote fiscal. Sim. Sai bot litang. Ante tem itu hari alternativo selo. Alternativo ida maka mobiliza recursos sir na be maka mais empréstimo. Mobiliza recursos sir na be maka mais grant. Nomos halo parceria ko itene parceiro desenvolvimento parceria o setor privado sira ba projeto sira hanesang PPP. Sim. Liga na Fátima itene sustentabilidade fiscal. Terreno no governo nini tendência ni bali o setor petrolífero. Mesmo se tem hare ita hare ne hanesan setor sira seluk ni ita Laos jangan governo lata atenção mas menos atenção. Tem hare idane tambah iha fuenda da hare mos iha nota sida usia Fundo Monetário Internacional né IMF né sira for recomendação ida para o governo Timor-Leste katak ita precisa gasta né tem o efetivo não sustentável né leleu precisa halo reforma e educação infraestrutura desenvolvimento setor privado o fator principal né baneve ser hamosu crescimento ba temporário mesmo se tenha anessa maneve experiência tinha para finanças e IMF ninia ve sugestão ninia masukan ba itene governo inshallah ni dia vai ter governo inshallah então se iramos preocupar o itene fundos né agora ela 18 bilhões. IMF normalmente cada anual sira halo assessment ini sira bolo yang artikel for assessment. IMF sira halo kona ba condições econômicas itaniam. Então, recomendações sira nabe maka IMF for e ao mesmo tempo íamos instituição multilateral sira nesse Banco Mundial ADB sira mos halo estudo kona ba itaniang desenvolvimento econômico reilarang. Tuir hau ponto de vista liu ba recomendações na bem forma hau nem recomendações sira pertinente para partido na bem ba governa bela saia base ida hanesan base ida para halo avaliação ba desempenho fiscal governo e ao mesmo tempo busca para ter solução será maka bele sai husi problema será bem maka instituição internacional será to liga falou em perguntas primeiro com a investimento ba área petróleo na nossa infraestrutura há cada governo será prioridade será política raci isso nem política raci né e o oitavo governo ita hareliu onsa maka atau investe em área social tahu povo hansa yang centro de desenvolvimento general tahu sempre tete kata se te bot rusu mahau hani prioridade será hani prioridade primeiro EMA segundo EMA terceiro EMA quatro EMA cada governo ia yang prioridade rasi mas bem prioridade seremos tinggi análise dia em termos de risco também quando te investe Ansou que tete tem dependência bot liba fundo petróleo 75% da fotos fundo petróleo se ita ba foto hutus osam si fundo petróleo na ba
mas lá aí retorno e temos esse problema era mais mas bem ao fiar cada governo ia ser yang target cada governo ia ser yang análise ba implementa sirne programa se tá sebelum nano hari o 26 acompanha o dia sekarang kita itu tuh di dali data hokara kata dia concorda kata pipeline tem mais Timor Leste nito tu concorda na posição itu tuh niang how inclui mo sitanya belum bot General Tarumatan Rock Biden itu tu concorda ni questões maka né investimento da infraestrutura na bema ita halo ita tem rejo cuidado sekarang maki estudo balu na bema maka halo teona e o governo na bema liu tu ir hane ponto de vista lo losne halo avaliação estudo né será que estudo né pertinente olá e devia ita halo tão para estudo fom então quando ita halo estudo fom significa que ata custo fom implicação sempre custo fom sim orçamento fom nos implicação muito sobre tempo né exatamente antes da projeção de 2026 está fauna Minas agora projeção foi de 2032 agora e televisão balu kalau bela terminaram antes também eleição itu yang malu balu deputada balu até que 2025 kita bela fam bidong sih mas nintan nem política né sim política mas a verdade kita lau hene mas ao fiar kata esforço na bema ya sim esforço na bema ya ou itu yang consistência ao fiar sekarang buat nelos semai agora nem problema mo o infila fali nem problema mo fila fali mana quando ita investe ita quer que retorno sim agora se ita investe ba batira mas depois lá retorno ita halo exemplo projeto ida ba autoestrada se ela sala agora continuação autoestrada Zumalai Betano Zumalai na Tarbora Betano la cancela Zumalai na Tarbora agora nem questões maka suai Zumalai quase 200 milhões de tal até agora ao caráter kata em termos retorno fiscal e retorno fiscal agora nem questões mas será que kita atau repete tang dali datang buat nabe metahal mas dali datang ao fiar ministro nabe matutela ba are né seria estudo para tare assunto né agora presidente ia ter itu investe le retorno e devia 200 milhões itu tahu para halo buat nabe malai retorno lolos ni te investe betani wansira hanis um programa bolsa de mãe geração fom nabe maka infelizmente la continuação bolsa parcial betani joventuri sira nabe may naamang laikibit cesta básico nabe mabeli estimula itaniang ekonomi dulu ya itaniang agrikultor sira também maka fila fala bawing cada governo ia prioridade mas bem importante ali maka prioridade serne bela for retorno econômico vai itinerai e ao mesmo tempo mos bela for moristia para itaniang população sira sim foi que panorama orçamento mas hati que itania be crescimento econômico baseado em despesas públicas né despesas privadas então tinha crescimento econômico né depende de gastos né governo asa estado asa ilusne orçamento né kari durante itara basic tinahirana ita despesa itania crescimento né vale o setor público setor privado né menos livre mais ou menos tem problema em saída belum dano
idane maka questões ida itu tu precisare nós tahu ia itani política fiscal. Eu tahu governo ita consegue ita bolu dena ita começar a ter unlock participation of the private sector. Ita desbloqueia tia. Setor privado yang participações. Liu se será. Primeiro, o governo começa com a condição de tempo, não é? Ita buat ita bolu yang crédito suave. 50 milhões de dólares. Sim. Tahu bem, não? Para depois ir na bem, maka setor privado na bem, maka Laos está tomai etam projetos do governo. Mas bem sira na bem, maka atu loke indústria rumah, sira bela acesso ba crédito na bem, maka o funang ida kik. Se ela sala menos de 3%. Na ida. Segundo, ita ona ho programa ida na bem, maka ia quedas Excelência o primeiro-ministro yang gabinete programa ita bolo de cadeia de valor. Cadeia de valor liga que era só crédito suave né. E daí ita começa encoraja ita no setor privado nacional sira liliu sira na mesmo serviço área agricultura, pecuária, floresta. Nomos jovens sira na mesmo que serviço área ia local business fund. Mas infelizmente o governo ainda lá continua, né? Ainda nem mais tem. Sim. Cada governo nem mais uma política fiscal e ainda nem mais problema. Então, o problema ainda nem. Então, Lori Fil fala que no setor privado se dependência do governo. Dependência ba na dependência ba os geral estado. Será estado. Dependência ba banhira quando sira him banhira e projeto sira tuir. Mas bem agora aí o setor privado balu. Depois de ser retante oportunidade de investimento público, se começa a investir ou não, no setor terceiro, balu começa a que hotel, balu mosco que indústria B, balu mos que tang indústria terceiro, que nessa área agricultura ni yang sa kia criação manu, ou bacana, nem dia. Mas bem, ni número la dum botida ita compara ba nessa uma subsistência ba hemule ba continuidade o número lá de bot direito compara ba atu forra nessa suporta ali liu vai ter crescimento econômico também tem crescimento econômico barato liu mas e do bot liu mas com mais oil and gas barato liu fali mas cai o investimento o segundo petróleo e te investe ite bawah geral estado, depois vai projeto sira, depois companhia cercar, depois selo imposto, terceiro. Sim. Em hari filfal bitene sustentabilidade fiscal. Por exemplo, essa o yang dengan itene bayang undang parawana, itene Greater Sunrise mos ele incerteza bahira. Pero saída maka governo ne tem que halo para ita hanes halo diversificação ini itene para ita invest de dara itene osang fundo mineral misi tabel halo diversificação para ita bel ya fale fundo ne receita susi fatin selo mais ou menos prioridade program saída ita bel halo atu bel substitui be fundo mineral ne be agora receitas ne be agora usi mineral começa lá yan. Pero não hanoi ida ne seja kita hi oposição mas bem hanesang mos povo ida usi rai dane rai dobe nane wang hanoi importante primeiro maka política fiscal de governo ne tem hare hodia o inventando kulia konaba de verificações econômico o insama cada centavo sida no ita gastos nível for retorno mas item yang ekonomi item população número de população lá de bot 1,3 milhões item dependência da importação bot lá limar item comércio de balanço é negativo ita importa lá 30 milhões ita import mais de 500 milhões
Então, para a sustentabilidade vai ter fundo, primeiro de verificações econômicas. Será mais como e da primeiro investe para a agricultura. Investe para a agricultura. Então, tirar itu hakat liu sine entre manatuto vai mais e depois se de teliu laga itu natar ser barak quase lausa. Então, agricultura é importante. Para depois kita beli ihona masih sekali itu bol yang swasembada pangan. Kita heduni fos usita yang rasa kita la precisa import. Também neste momento kita colher ita natar é ele. Tá rolando agora. Oitavo governo Itaú halo de verificações através do programa de tabolo de cesta básica. Para então estimula a produção fosnia usi 32.000 versus 72.000 que tinha ruang laran de ita la surah o covid ita la surah o instabilidade política ita consegue aumenta a produção fos ini de verificações econômicas e dalang ida makna dalang selo ano yang governo tem que continuar também liliu opções alternativo para trocar undang sim também ita ya offshore não on-source agora possibilidade de ruana belare hotu carik ma offshore Great Sunrise Tarde on-source mas é oportunidade para ver explorar eu tahu governo ita hal explorar explorações balu análise na masalah pesquisa balu how quer susi suai bato sen então nem oportunidade silo para o bele troca Great Sunrise quando ita se dá torre no bar isso sliu mas bem importante continua a investir vai ter povo vai ter itaniema lihu se seda bolsa de estudo vai ter jovem potencial se também ofiar ou ita investir vai ter jovem recurso humano ita bela hetan retorno sino e o oitavo governo ita apa introduz mas infelizmente la consegue introduz mas ia conversa na bem o general Tauro hier cari a oportunidade de ter povo ser for confiança ita se introduz ita bolo yang crédito para bolsa de estudo vai ter jovens tem que ter povo bel fofiar fali para ita implementa programas sira pro povo né agora neste momento né la consegue la continua governo la continua temos preocupações balo a pública tá e tem orçamento e daí né salário e vencimento né mais bot level capital de desenvolvimento será que ainda né nie bela galera nessa sustentabilidade logo assim ita selo é uma barakli em vez de ita vai halo de desenvolvimento vai etc né isso tem a renda é uma hal e a oportunidade depois do mandato Roto, outubro 2023, serviço fulan Roy Comissão de Função Pública, antes de licença. Há uma ideia importante ali, mas tem halo análise vai ter força de trabalho. Força de trabalho e a função pública não precisa ir. Urup quando está ruim 2002 e também 12.000. Depois oitavo governo quando sai por volta 32.000, 35.000. Agora o número se rola sala quase 50.000 e tal. Se rola sala. Sim. 50.000 e tal. Não, funcionário público apoio político se ou agente de função pública. Sim. Um sonho até de início e precisa rolar análise da força de trabalho. Para não é cada centavo se não vai meter selo vai ter trabalhador ser neném e é benefício. Agora ida prevídeo ali maka ita label carro força de trabalho político. Sim.
Saya está quando carro na força de trabalho político significa que até quando há hukum, há quadros tem na ba, há militante tem na ba, toda tur cadeira de nos lato. Não é problema. Então, na conclusão, que até que precisa halo análise, a total população 1,3 milhões de habitantes, o LOSNE inclui descentraliza, e tem função pública, descentraliza e tem sistema administração público, to nível posto, e te precisa o LOSNE funcionário público né emana impira. Se la sala e o oitavo governo tinha ex-primeiro-ministro General Tauro Ramos inicia carhalo reforma né ba função pública para tinha a experiência Nova Zelândia né serviço né ba baseado né para ite bele hetan seda eficiência e serviço né também hare tem máquina né boa demais toran demais correto por exemplo política né dia né para tabela menos lá será eficiência do trabalho né em vez de ter máquina né toda demais halo estar né em vez de lá bom lá tá gasta awesome value máquina estar Belo melos ideia brilhante ida né sua excelência general Tarumatan Roa hato e oitavo governo infelizmente são eu tete tempo não bem mabada com também o oitavo governo enfrenta situação política não bem mais e ao mesmo tempo Covid-19 consegue quase tirar um rua de uma governo mas bem ideia né consegue discutir para o exame começar o mapeamento vai ter recurso humano do los né e tem estado Timor-Leste e o governo, o ministério, até nível município, até posto, que precisa los emergir mais serviço. Não é ida. Ideia zero, não vamos discutir tempo não vai, mas há nem Covid honor kita, o tempo não. Covid, serviço silma, serviço eletrônico, também é tempo não vai. General Tauro Mike só além kuliah com a reforma da Comissão de Função Pública, mas ao mesmo tempo colhemos com a governação eletrônica. Sim. Governação eletrônica. Então, boa troca bem lá. Recomendações né, então que ela no governo, ele viu a Comissão de Função Pública, para hari assunto né cuidado. Vamos ao caráter de assunto né sebuat kali bola assunto ida dedicado também o objetivo primeiro marcar kita la precisa ho ema bara mas be ho ema itu kita bel hal serviço bara ne primeiro segundo kita tahu ema sirana be makan situ kuliah ema loss ya fatin loss. Vamos ligar para a eficiência fiscal, sustentabilidade fiscal. Se fala que kita disciplina fiscal, sustentabilidade fiscal, para nós prevenir o bateria fiscal cliff, né? Então, ideia que os liu e a reforma a função pública, né? Mas colher seleção por mérito. Sim. Seleção por mérito. Então, se é dito, mas cada turma se fia, nem tem que liu a carreira aí, não tem que liu o grau não bem mais. Por exemplo, o grau A ou B, então nie bela bahia diretor geral, também experiência ou buat também. Então ne usidamos se implicações para decisões na bem mais forte, nós burocracia, nós conhecimento na bem mais. Infelizmente será uma observa que até agora vai sair se fiera, ela precisa não ter grau não. Sim. Nada que aqui é de confiança política. Portanto, loyal. Loyal na confiança política. Dia, molo kita termina e a pergunta aí, né? A semana ini tem Banco Central, né? Essa relatório que tem fundo desde a criação, totina ainda nem está muito bilhão 25, né? O número ainda nem está gastado na 17
17,65, né? Vai ter a despesa no orçamento do Estado desde 2007 até 2025, né? No Ita agora ela saldo mas 18 bilhões, né? Agora pergunta, né? Ita desde 2007 mais eleito agora Ita gasta 17,75 bilhões, né? Se deu conta o apoio doadores, né? Se deu conta. Pergunta hoje tem população 1,3 bilhões. Hoje tem raio em Luan de 15 mil quilômetros quadrados, né? Sela sala. Mas be osan boto, né? Mas be esse é problema babemos, problema eletricidade, problema educação, nessa falta cadeira, mesa, aulas lá dia, tem problema saúde nessa malnutrição, marais bada. Ne cara tinha o orçamento ne quando tarde tu gala durante desde os 2007 mas to agora, né? Sim. Atau hatang uma pergunta sih da importante te. Tama harus sempre dihan fundo petróleo né, harus ulu panai finanças harus sempre dihan kata ini ne ruim orang harus. Sonho até ter resumo por volta de 17,3 bilhões de dólares. 7,5, 17,7 Agora, bilhões. o governo só gasta de 5,3. Nem tem Cinco. claro. Sim. Por si 17, né? Se está foto 17, 5,3 significa que está 12 bilhões de resto, né? Governo sério. Governação selo que maca gastou. Não, a carta está halo claro que assunto né. Ohin belum atau belum até kata tak gasta o senda bo. Maybe itu sih problema. Itu yang nível de pobreza 48,3 multidimensional se sedang. Desemprego 12% sigue. Liga babe itu sih problema. Há uma resposta badak makan. Kita precisa halau bilação ida liliu konaba. Prioridade na vema ulu kita temi. Karena kita temi kampanye dengan athalo none. Mas quando itu bagus kita hal bacelo. Itu nem problema. Nem primeiro. Será mais até plano estratégico de desenvolvimento nacional. Quando itu bagus kita la linha será mais até plano estratégico de desenvolvimento nacional. Nem problema. Ne entre será mais promete, quando itu implementa lá. Segundo, itu tem halo avaliação de liu ba projeto ser na bem maka ita implementa em termos de custo. Será que custos na bem mak projeto sira ita implementa nene custo de investimento no loss kala. Mas kita kuliah política fiscal, nia ideal ni mana? Hau tahu $1 per hetang $1. Sim. Halo selo $5 per hetang $1. Net kuliah em termos de atribuições de itinerarios. Agora ita tem halo hanesang auto evaluação ida. No longo ita ukungan to agora liliu usi 2007 mas letem tamo fundo petróleo no house, Sim. utilização na mana 17 quase 17,6 bilhões de dólares, né? E talvez hari ini número 17 né, mas 17,6 ni halo sera dito. E sera meta halo ne refleta galera osan na be marketing invest. O cara que sonha otete. Lolos a investe ba $1 para hetang $1. Né significa que $1 né, ho qualidade $1. Mas be hau for $5, hetang fali qualidade $1. E de nema kahon itu precisa. Nessa vendinha lolos halo a tua avaliação né, o político tu líder tu tem envolve né o que precisa halo mebe tareto agora se dá, né? E de nae belum Hanoing Visita tudo lima mal de nem mal sala de nem mal sala de nem mal dia que não também telaya be avaliação saben
belum bisi misu de. Não é que tempo ida sai to recursamento ida. Cursamento ida na bela maka tanya mombo ser se surumalo. Portanto. Anin importante para bela halo autoevaluação ida. Sim. Tamba primeiro fiscal cliff na basically então. Sim. Tina sanulo começa agora. Segundo, recurso alternativo nane, bem agora itu tu hal esforço, no governo hal esforço, da aprecia bem nane, to bem hira. Sekarang mereka laiga alternativo na saída, só encolher. Alternativo do ponto de vista união, primeiro maka tem hal poupança. Ne primeiro que isso. Ou itu lefuang sempre a me usa, maka aperta e teniam cinto. Sim. Então, gastos sira na bem, maka lá necessário, tem a par. Selo, maka começa a halo de verificação econômica, não? Sim. Pertanyaan. Ora, fila falba dia ida na bem meta gastos, não? Ani tem halo minha turhamu tu kalau autoevaluação ida oseng ita voorbaan en sen yang Inggris kali itu kuliah value of the money. Sim. Valor si oseng de tawanin ia valor duni galai. Ini mau necessário sampung ou só pela kata seja que no governo ma agora hukum mas behano ainda nem tem responsabilidade moral hutu para beltura mutu quadro se na bede mais se partido na bede CNRT Preteling, PD, PLP, Kunto, o sira na bem malaya assento parlamentar, beltura mutu halo autoevaluação ida, ba gastos na bem malaya, e for recomendações ba itanyang governo tuir mai, itani leadership, inclui na bem agora hukum, na bem mata tuir mai, para ita bela gastos, lá cuidado, ita bela gasta osang povunian ne, cuida. Dia ko idenita termina na itenia surmutu ba ohinia nebe antes ita husik fatina ne hakara beluntuni fola liamben ruma sobre itene tópico nebe ohinta ne ba itenia audiência sir Belum sir hotu nos telespectadores Rona Nain no Hare Nain ya Timor Leste namos Israelior. Ita kuliah ko na ba política fiscal ou ita kuliah ko na ba sustentabilidade fiscal ida ne responsabilidade cidadão hututumia. Ida ne hanya samos ia ita ni uma larang ida quando ita lai receitas ou ita la serviço fatin ida começa preocupa ona aba ita tahan seda, bairro ita tahan seda, ita nuan sira ta escola tselos seda. Hanya somos estado. Também ita cidadão ida. Ho relatori na bema ka Banco Central sai e ao longo 2007 to 2023 quase 17,6 bilhões de dólares mereka gasta oma. Significa osen da bot. Ita ida halo auto-avaliação, but osen na bem marca povunia. Ita ida direito mos parhato khodi dia, ba ita ni hukum nansir. Nomos ba politik nansir na bem mata hukum tirmai. Para tu bele usa osamen geral estado o ita kuliah kari yang ruim horani osan nene o cuidado. Mas quando ita la cuidado, ita bele imagina ohin ita se bele sinti ya ahida bele lakang ita ni uma ita bele sinti kata kadere ita bele mate bisu media ita bele hang kalang ita bele hang. Mas quanto tempo quando ita ne osan laia ne hanesa mos kata hanesa mos ita ni isin larang rang dan memang lau dan isi larang dan rang mus lagi. Kalau rang lagi significa kata kita mati. Mas behau ia esperança toma. Kata itanya leader sira
hahu kira susi itu nama buat Senana, Bang Jenderal Taur Matan Ruak, Bang Marial Katiri, Presidente Horta, Presidente Lu, Bang Lereng, seraya Hanoi India kwa itene pobo idane. Também sustentabilidade fiscal, disciplina fiscal é importante. E itan cidadão ia devermos for Hanoi, o dia vai ter kunai sira, para o dizer itene osane o dia, ba bem-estar itene povo, não mos liliu ba futuro itene nação niang, itene uang itene bion sira. Dia, obrigado a Belum, minha presença em estúdio Podcast Timor. Com informação, mensagem se Belum Tony Freitas nian, maktoban itu nitene a sormoto ba edição oin e tese a sormol fali a edição selu ko tópico selu. Loron dia vai tot. Loron dia.